Muito bem-vindas à pílula de hoje. Gente, tô até de pretinho hoje para selar as nossas 45 pílulas emocionais para emagrecer. Que alegria tá aqui finalizando, não é? Gente, foram 45 dias sem parar aqui com vocês todos os dias na hora do almoço, compartilhando as pílulas. E é claro que a pílula de hoje não podia não ser muito especial. Então, eu tô muito feliz. Ó, é legal, né? Que 45 dias juntos, né, gente? A gente já tem uma certa intimidade. Então, eu já começo a reconhecer aqui quem comenta sempre, quem tá sempre presente, e é uma grande celebração. Hoje trago para essa pílula a pergunta de milhões. A pergunta que eu trago hoje talvez já tenha passado aí pela sua cabeça, não é mesmo? Então, quero deixar aqui e quero que vocês me respondam aqui nos comentários desse vídeo, inclusive, quanto tempo levamos para emagrecer? Em quanto tempo? De quanto tempo a gente precisa para ter um resultado no emagrecimento, daquele resultado, gente, que fica para sempre. Vamos falar desse resultado? Então, quanto tempo uma mulher demora para se tornar magra? Essa é a pergunta de milhões, não é mesmo? Porque essa é a pergunta que faz a gente olhar, e aí, será que eu entro aí, né, nesse mato ou será que não? Então, hoje eu quis trazer para vocês algo que mexe muito comigo. Na verdade, é uma frase que guia muito tudo o que eu faço na minha vida e eu queria fechar, né, o programa de 45 pílulas trazendo elas para que ela também possa fazer a diferença na sua vida. Quanto tempo eu vou levar para emagrecer, Paulinha? Essa é a pergunta que muita gente chega, né, trazendo para mim nas mentorias. E a minha resposta é: o tempo que você demorar para ser a pessoa que tem o corpo que você deseja ter. Ai, Paulinha, ficou complexa essa pergunta aí, né? Muito filosófica essa pílula de hoje. Mas pensa assim, é como plantar uma árvore. Não dá para a gente querer o fruto no mesmo tempo que a gente planta a árvore, né? Sem raiz, sem solo, sem cuidado, esse fruto não vai crescer. No emagrecimento é igual, vocês já sabem. Emagrecimento é processo. Mas talvez na árvore seja fácil de calcular, né? Se tudo der certo, quanto tempo leva uma laranjeira para dar a sua primeira laranja? Talvez quem saiba muito disso consiga te responder isso com uma certa previsibilidade. No corpo funciona diferente. Quando é que eu consigo ter um peso e manter esse peso e me tornar magra para sempre? Quando a sua identidade mudar e for a identidade de uma mulher magra para sempre. E a gente tem pílula aqui sobre identidade. A gente não vai ter aquilo que a gente não é. Esses dias eu gravei um podcast sobre isso. Eu até compartilhei no Instagram, um pouquinho nos stories. E eu falei um pouco dessa relação com o emagrecimento muito próxima da nossa relação, por exemplo, não é, com o dinheiro. Então, quando você diz, quando eu emagrecer, eu vou ser feliz, o processo do emagrecimento diz, seja feliz, porque toda mulher feliz emagrece. Quando você diz, quando eu emagrecer, eu vou começar a gostar mais de mim. O processo de emagrecimento, a verdade, aquele que leva em consideração as suas emoções, diz: você só será magra quando aprender a gostar mais de você primeiro. Porque só uma mulher que trabalha na sua felicidade, só uma mulher que gosta de si mesma vai conseguir ser e se manter magra. Então, quando você diz, quando eu for magra, eu vou fazer isso, eu vou ser aquilo, eu vou ser bonita, eu vou ser feliz, eu vou, sei lá, eu vou viajar, eu vou comprar uma roupa que eu gosto.
Você está dizendo, eu nunca sou merecedora daquilo que eu quero. E se você nunca é merecedora daquilo que você quer, o emagrecimento também não vai chegar. Agora, se você trabalha todos os dias para se tornar uma mulher feliz, que gosta mais de si mesma, que se dá roupas que você gosta e merece, que cuida do seu cabelo, da sua pele, se você se torna uma mulher que aprendeu a se cuidar porque se ama e não porque se odeia, você não precisa mais se preocupar com o emagrecimento. Ele vai chegar, porque ser é uma identidade. E é a nossa identidade, é aquilo que a gente é, que define as nossas escolhas. Então, se você acredita que é alguém que sempre desiste, você vai desistir. Se você acredita que não é feliz, você não alcança a felicidade. Se você não acredita que é uma mulher disciplinada, você não vai conseguir cultivar a disciplina. O corpo segue a mente e não o contrário. Então, aquilo que eu quero construir no corpo antes precisa estar dentro de mim, na mente e nas minhas emoções. Eu não vou ser magra enquanto eu não me comportar como magra. Tanto que no Emocionalmente Magra a gente tem um mantra, né? Eu sou e me comporto como magra todos os dias. Então, como uma pessoa magra come, se veste, sorri, fala com as pessoas, o que uma pessoa magra e merecedora aceita, o que ela não aceita. O resultado fixo, o ter, é uma consequência daquilo que você já se tornou internamente. Então, vocês já sabem, né? A gente está aqui há 45 pílulas dizendo que o peso que a gente carrega não é gordura, é uma soma de crenças, feridas, emoções, histórias não digeridas. Então, se eu ficar olhando para o meu passado, para aquilo que eu já tentei fazer e não deu certo, e esse passado determinar o que eu acho que eu sou, ele só gera culpa, ele só gera a sensação de que eu não sou boa o suficiente, de que eu sou uma pessoa que falha, que nada pra mim dá certo. Então, quando eu baseio tudo aquilo que eu acho que eu sou naquilo que me aconteceu, eu tô tirando de mim a chance de construir um futuro diferente. Mas ao mesmo tempo, se eu jogo para o futuro aquilo que eu quero ser e digo, quando eu emagrecer, eu vou ser feliz, eu tô dizendo que eu não sou digna de ter nada agora. E aí eu acabo ficando cada vez mais ansiosa. A gente só consegue fazer uma transformação no nosso corpo, na nossa vida, no nosso peso, quando a gente foca naquilo que a gente está fazendo agora. Então, eu mastigo agora como uma mulher magra, eu respiro agora como uma mulher magra, eu me respeito como uma mulher magra, eu aceito, eu paro de aceitar migalhas, eu só aceito o melhor como a mulher que eu desejo ser. Então, quando eu digo quando eu for magra, eu não vou aceitar que as pessoas me tratem mal. Então, não aceite agora que esse emagrecimento virá, porque você vai deixar de acumular peso porque você só aceita receber migalhas. Então, a partir do momento que eu já estou me comportando, eu já vivo como uma mulher que está emagrecendo com leveza, só tem esse lugar para chegar. O resultado é inevitável, gente. É inevitável. Se eu tiro de mim a culpa, se eu tiro de mim o medo, se eu tiro de mim a vergonha, se eu tiro de mim a compulsão, se eu tiro de mim a ansiedade, só me sobra o resultado. Vocês concordam comigo? Se eu estou investindo em mim todos os dias para ser uma pessoa menor, para sentir menos culpa, para não descontar minha raiva na comida. Se eu todo dia estou plantando essa semente para me tornar esse tipo de pessoa, eu só tenho um caminho para chegar. E esse caminho é o corpo que eu quero ter, é o peso que eu quero ter. Faz sentido isso para vocês? O estado de presença emocional, aquilo que eu estou sentindo agora, é que determina a escolha que eu estou tendo agora.
E essa escolha é que, somada todos os dias, fez de você aquilo que você é hoje, mas quando transformada, pode mudar a mulher que você vai ser daqui a pouco. Então, essa é a frase que guia a minha vida, a minha história, e que fez com que eu me transformasse não só no corpo, no peso, no dinheiro, no relacionamento. Como mãe, eu passei a ser a pessoa que se comportava como aquela mulher que tinha tudo que eu queria ter. Então, como se comporta uma mulher que tem viagens? Como se comporta uma mulher que tem um marido legal? Como se comporta uma mulher que tem um corpo diferente? Porque não adianta eu querer ter esse peso, esse corpo, se eu ainda me comporto como uma mulher que não faz nada para isso acontecer. E aí a gente não está falando aqui de uma mudança física, porque percebe que ser não é físico. Então você não precisa ser uma mulher que come salada para ser magra. Eu preciso me sentir bem comigo para fazer boas escolhas, para que eu me torne a mulher que eu quero ser. Então, quanto tempo a gente demora para emagrecer? O tempo necessário para que você se comporte como uma mulher que tem o corpo que você quer ter. E aí, esse é o emagrecimento que não volta mais atrás. Ele nunca mais volta atrás. Porque a partir do momento que eu sou aquilo, ninguém tira isso de mim. Nenhum chocolate que eu comer tira isso de mim. Nenhum pãozinho no café da manhã tira isso de mim. E vocês podem assistir isso todos os dias na minha rotina aqui nas redes sociais. A partir do momento que eu me torno uma mulher emocionalmente magra, ninguém tira mais esse corpo, esse emagrecimento de mim. Porque ele passa a ser aquilo que eu sou. E não um remédio que eu tomei, ou um prato que eu comi, ou se eu jaquei no final de semana ou não jaquei, tanto faz esse monte de coisa. Porque a gente está falando de algo profundo, a gente está falando de quem a gente se tornou e ninguém tira isso de você. É por isso que as emocionalmente magras, elas não voltam a engordar. Elas emagrecem, elas aprendem a emagrecer e elas continuam emagrecendo conforme o programa vai passando. Porque elas aprendem a ser essa pessoa. E é claro, gente, que não existe um modelo. Existe a minha versão emocionalmente magra, a sua versão emocionalmente magra. Existe o seu ser. Existe a sua visão de como é a sua visão magra. O que que você magra faria? O que você gostaria? O que você sentiria se fosse? E aí a gente vai trabalhar todos os dias para que você chegue o mais próximo disso possível, para que você construa o novo corpo, um novo peso, uma nova mentalidade. Então, a gente falou de árvore, né? E essas 45 pílulas, elas foram umas sementinhas. Eu tenho certeza que cada uma delas plantou em vocês algo diferente sobre o seu corpo, sobre a sua mente, sobre as suas emoções, não é? Agora, você guarda essas sementes numa gaveta ou você rega essa semente todos os dias para que elas floresçam e tragam resultado. Então, é isso que eu espero, não é? De vocês. Ser para ter não é só uma frase bonita, né? Eu sempre falo que é a frase da minha tatuagem. É uma chave. Enquanto você esperar o seu corpo mudar para se sentir digna, merecedora, você vai continuar esperando. Mas quando você decide ser a mulher que se respeita, que se cuida, uma mulher presente para si mesma, que não se abandona, que não se trai, que não se permite ser humilhada, o seu corpo ele só tem uma opção, que é te acompanhar nesse mesmo caminho. A gente pede presença e presença se constrói no agora, em cada comportamento, cada vez que a gente escolhe ser uma pessoa diferente da que a gente vem sendo até agora. Essa jornada termina aqui, né? As 45 pílulas terminam aqui, mas a sua jornada começa agora. Então, queria lembrar vocês que a nova era do emagrecimento está acontecendo. A gente já teve duas aulas, não são pílulas, né? São aulas bem profundas. E amanhã a gente tem mais uma aula.
que é a aula sobre. A gente vai aplicar um protocolo, inclusive, em vocês, na aula número 3. Então, não deixem de se inscrever pelo link da bio e participar. E foi um prazer. Guarda essa frase no seu coração. Vamos deixar isso aqui registrado, já que é a última, né? Vou fazer um coraçãozinho assim, ó. Vou colocar essa foto lá para nós. Guarda essa frase no seu coração. Ser para ter é o que define quanto tempo você demora para conquistar aquilo que você quer. Às vezes, a gente tem um caminho que é mais fácil para se tornar essa mulher, a gente tem ajuda para chegar lá. Às vezes demora um pouquinho mais. Sim, vejo vocês então na aula da noite. Tá bem? Um beijo a todas. Muito obrigada pela presença nessas 45 pílulas. Foi incrível compartilhar todo esse conhecimento com todo mundo que esteve aqui comigo. Deixa uma mensagem aqui nos comentários carinhosa, não é? Se você acompanhou esse movimento das 45 pílulas, assim que eu salvar essa live, deixa sua mensagem aqui embaixo para eu saber que você esteve presente, que você acompanhou e que de alguma forma essas pílulas fizeram a diferença no seu dia a dia. Eu vou amar saber disso, tá bem? Um beijo para todo mundo, então. Até logo.